Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e vamos aqui para mais um vídeo da apostila de Word. Eu vou estar abrindo a minha apostila aqui na página 65, né? Na última aula nós trabalhamos com a formatação da tabela, vamos retomar aqui a parte de dividir o texto em colunas, né? Tipo um jornal, pessoal, aquelas colunas de jornal onde os aplicativos fazem as quebras automáticas das colunas. Então, nesse tópico aqui a gente vai estar vendo sobre isso. A primeira coisa que o exemplo vai pedir para a gente é abrir o Web Design, né, o texto sobre o Web Design. Então eu vou minimizar aqui, vou abrir a minha pasta Virtual Cursos, abram a pasta de vocês e abram o arquivo de vocês. O meu aqui é o Web Design Virtual, no seu aí é o Web Design mais o seu nome, certo? Abram o arquivo. É esse arquivo aqui, pessoal, nós vamos estar trabalhando com ele. Antes da gente começar esse exercício, a gente precisa alinhar esse texto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos estar selecionando apenas o texto. Vou selecionar aqui só o texto. Não tem problema pegar a imagem ou a Word Art, não. Selecionando só o texto, nós vamos clicar aqui na guia página inicial. No grupo parágrafo, nós vamos clicar na opção justificar. Ou dar um Ctrl J. Podem fazer o Ctrl J também. Selecione e aperta o Ctrl J que ele vai justificar. Mas no meu caso aqui eu vou estar clicando em cima da opção. Notem que o texto agora está alinhado, ó, tanto em uma margem quanto na outra. E é isso. Para a gente começar esse exemplo, nós vamos fazer esse procedimento. A apostila não fala disso. Isso aí é uma ajuda que eu estou dando para vocês, né? Então, pessoal, para a gente dividir o texto em duas colunas, a apostila ela pede para a gente posicionar o ponto de inserção no meio do texto. Esse meio do texto não é exatamente no meio, é mais ou menos no meio do texto. Então, nós vamos levar o mouse aqui, ó, mais ou menos no meio. Não precisa ser exatamente no meio. Então, aqui para mim, mais ou menos o meio do meu texto é isso aqui. Cliquei aqui. Clicando aqui, pessoal, nessa parte aqui, eu vou até a guia Layout ou Layout da página, depende da versão do Office que você vai estar utilizando aí. Cliquei aqui na guia Layout, Configurar Página, eu vou levar o mouse em cima do grupo, Configurar Página, e aqui eu vou clicar no botão Colunas. Cliquei no botão colunas e agora eu vou escolher duas colunas. Além de duas colunas, tem três, tem colunas à esquerda, colunas à direita, tem mais colunas, caso a gente queira criar colunas personalizadas. No meu caso aqui eu vou estar escolhendo duas a princípio. Quebrei o meu texto em duas colunas, certo? Fica feio, a tabela vai ficar desconfigurada, porque ela ainda não recebeu uma formatação para esse documento aqui. Então a princípio fica bem estranho, certo? Agora a gente vai formatar isso aqui. Daqui para frente nós vamos estar formatando isso. Vamos até a apostila. Já fizemos a divisão. Aí tem o tópico 6 aqui, ó, inserindo quebra de colunas. O Word automaticamente quebra cada coluna quando a mesma atinge a parte inferior da página. Ou seja, quando o texto chega lá no final da página, o Word automaticamente ou gera uma nova coluna ou gera outra folha. Depende do espaço. Quebra de coluna manual, nós vamos fazer a quebra manual, né? Posicione o ponto de inserção no meio do texto antes da frase os cursos. Então o que a gente vai fazer? Vamos até o Word, aqui ó, os cursos, vamos procurar ela aqui. Deixa eu dar uma olhada. Estou procurando manualmente aqui, mas vocês podem usar a opção localizar lá na guia página inicial. Vou fazer aqui, pessoal, não vou usar os cursos, porque os cursos estão muito abaixo. Eu vou aqui, ela está bem aqui, ó. Tem uma palavra os cursos aqui, ó. Vamos posicionar o nosso ponto de inserção aqui. Tem uma mais abaixo e tem essa daqui. Vou usar essa daqui. Os cursos disponíveis pela Virtual, vou posicionar aqui antes de os. Agora eu vou na apostila. A apostila pede para mim clicar na guia Layout e no botão de quebras escolher a opção coluna. Então, vamos ver o que essa opção coluna vai fazer, essa quebra coluna. Já estou na guia Layout, configurar página vai ser o grupo, quebras. Coluna, indicar que o texto após a quebra de coluna começará na coluna seguinte. Então, se eu escolher a opção coluna, meu texto ele vai ser jogado para outra coluna, entendeu? Ele entende que o texto quebrando aqui vai ter que ser jogado para lá. Então vamos lá, escolhe aqui quebras, coluna. Então meu texto vai ser jogado para lá, porque ele entende que quando eu escolho essa quebra, precisa ser jogado para outra coluna,
certo? Então fica dessa forma. Vou desfazer aqui, pessoal, para a gente olhar algumas outras, porque a apostila ela não fala sobre outras opções. Mas vamos dar uma olhada aqui, que aí conforme for a gente volta depois. Esse aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Esse aqui a gente vai fazer junto. A gente vai posicionar o ponto de inserção mais ou menos no meio do nosso texto. Vamos ignorar o fato dessa palavra, os cursos aqui, da apostila ter dito isso. Vamos posicionar ela mais ou menos aqui, ó. Dreamweaver, na frente dessa palavra. Antes dessa palavra, na verdade. Vamos posicionar o ponto de inserção aqui. Vamos clicar em quebras. E vamos escolher aqui, pessoal, a opção coluna mais uma vez, ó. Aqui já ficou melhor, ele já ficou mais igual. Aquela hora o outro ficou muito maior, uma ficou maior que a outra. Nesse caso aqui ela já está mais distribuída. Então vamos manter desse jeito aqui. No caso do seu texto, tenta posicionar mais centralizado possível, que é para as duas colunas ficarem iguais. Porque se a gente posicionar uma coluna muito próxima do início, a primeira coluna aqui vai ficar pequenininha e a segunda vai ficar grande. Então nós vamos tentar fazer dessa forma, posicionar mais ao meio, para a gente não ter problema com isso. Quebra de seção contínua. Agora nós vamos fazer a quebra de seção contínua. Posicione o ponto de inserção uma linha acima da tabela inserida anteriormente. Então nós vamos posicionar uma linha acima da tabela, que no meu caso aqui é o horário. Vou estar clicando aqui em quebras de novo. E aqui eu vou escolher contínuo, inserir uma quebra de seção e iniciar a nova seção na mesma página. Então nós vamos fazer uma quebra e iniciar uma nova seção na mesma página. Nós não vamos gerar uma outra página. Então eu clico em cima da opção contínuo, ó, ele já gerou uma nova seção para mim aqui embaixo, certo? Aqui está minha tabela, está toda destruída, mal formatada. Por quê? Por enquanto eu ainda não vou mexer nela. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar com a tabela. Nossa tabela, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui no mais, nesse mais aqui, ó, para selecionar ela. Selecionamos ela. Agora, vocês vão clicar aqui em colunas da guia layout, configurar página, e vamos colocar ela em uma coluna. Pronto, resolvemos o problema da nossa tabela. Agora ela já está unificada. Por quê? O texto está em duas colunas. O texto pode ficar em duas colunas. O que não pode ficar em duas colunas é a tabela. A tabela ela tem que ficar centralizada. Se ela tiver em uma coluna, ela vai ficar ou do lado de cá ou do lado de cá. Ela tem que ficar centralizada, igual ela está agora. Se no caso de vocês em não ficar centralizada, podem me chamar aí, me mostrar o problema que eu ajudo vocês a resolverem, tá? Beleza, nosso texto está assim, pessoal, dessa forma. Aqui como a minha tabela não teve espaço suficiente para ficar toda nessa folha, ela desceu aqui uma linha. Mas isso aqui eu posso resolver diminuindo ela, se eu quiser. Se eu precisar diminuir a minha tabela, eu posso selecionar ela, que é o caso no momento que ela já está selecionada. Eu posso estar clicando aqui também, ó. Vou selecionar ela mais uma vez. Para selecionar, basta clicar nesse mais aqui, pessoal. Eu venho aqui até a guia layout de ferramentas de tabela. Lembrando, tem que ser essa guia layout aqui. Não pode ser a que a gente estava usando anteriormente. Tem que ser a guia layout que aparece quando a gente seleciona. Aqui, pessoal, eu venho aqui em tamanho da célula e vou selecionar aqui ajuste automático. Aqui eu vou clicar nessa opção, autoajuste conteúdo. Tá vendo que ele já diminuiu ela? Ou seja, a linha que eu tinha aqui embaixo, ela já subiu aqui para cima. Ela já tá o Daniel Silva aqui embaixo, né? Já não tá mais na outra folha. Aí, pessoal, o que eu posso fazer aqui também? Posso clicar novamente aqui, clicar em autoajuste de janela. Ele já aumentou a janela, entendeu? Então, ajustou a minha janela, clique em arquivo, salvar, prontinho. Já salvei o meu documento. Clico aqui na apostila novamente. Adicionar linhas entre colunas. Para melhorar a estética do documento, é possível inserir linhas entre colunas. Então aqui, pessoal, vamos inserir linhas no nosso documento, né? Certifique-se de que o documento Web Design mais seu nome esteja aberto e visível na tela. Clique em qualquer parte das duas colunas do texto. Vamos clicar aqui no Word. Vamos selecionar aqui qualquer parte aqui desse meio do texto aqui, ó, só dá um clique, pessoal, pode ser em qualquer parte mesmo. A gente vai colocar uma linha aqui no meio.
no meio das colunas, uma linha para mostrar que existe uma divisão, embora não precise. Vamos clicar aqui na guia Layout agora, vamos clicar aqui em colunas e vamos escolher a opção mais colunas. Escolhendo mais colunas, nós vamos marcar essa opção da caixa aqui, ó, linha entre colunas. Marcando essa opção, nós vamos escolher OK. E aí vai surgir uma linha aqui dividindo as duas colunas, certo? No caso de vocês aí, se vocês quiserem deixar essa opção, podem deixar ela. Se não, se vocês acharem que não ficou tão legal, podem remover ela. Volta lá em colunas, mais colunas, desmarca a opção e dá um OK. No meu caso aqui eu vou estar deixando ela, porque não tem nenhum problema para mim não. O texto de vocês tem que ficar mais ou menos assim. Lembrando, pessoal, o texto ele não precisa ficar exatamente igual ao da apostila. O mais importante é vocês trabalharem os exercícios. Vocês precisam trabalhar os exercícios. Não precisa ficar nada igual ao da apostila. O mais importante é vocês entenderem a função de cada uma dessas ferramentas que eu estou mostrando para vocês. Até porque o intuito desse texto web design não é ele ficar bonito, bem formatado. O intuito dele é mostrar as ferramentas. Porque no final da apostila nós vamos estar trabalhando com o texto e aí esse sim a gente vai precisar de uma formatação agradável. Mas o web design é só para a gente aprender a usar as ferramentas. Então não precisa se preocupar com isso. Podem ficar tranquilos que se ficou alguma coisa diferente, se você não conseguiu fazer algo, ou enfim, pode estar me chamando aí, tirando dúvida comigo. O próximo tópico, pessoal, é formatando parágrafos. Esse próximo tópico eu vou fazer um vídeo específico para ele. Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui. Façam os exercícios da apostila, façam os exemplos, assistam o vídeo, tirem as dúvidas comigo. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Falou!